Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 1. Capítulo 3. Pedro Dong. Tema desta semana: a raiz da decadência da Igreja. A perda do primeiro amor. Meta de hoje: leitura das páginas 33 a 36. A raiz da decadência da Igreja. A perda do primeiro amor. Este capítulo apresenta a condição da Igreja no período que antecedeu a Igreja em Sardes. Esse tempo foi marcado por sucessivos desafios enfrentados pela Igreja antes da Reforma e pelas dificuldades de superá-los. A Igreja precisava resgatar a realidade do primeiro amor e os cristãos tinham de manter o coração humilde e arrependido. Mas como fazer isso? Desde o Antigo Testamento, Deus realiza sua obra por meio da palavra dispensada por seus profetas. Considerando que a raiz da decadência da Igreja tem relação intrínseca com a ausência da direção de Deus para seu povo, cremos que o segredo para evitar a degradação é inculcar a palavra de Deus em nosso coração por meio da imersão. Conforme já dito, ao estudar as cartas das igrejas que antecedem a Igreja em Sardes, não o faremos de forma apenas histórica ou doutrinária. A intenção ao relacionar conteúdos dessas cartas com nossa história é traçar uma linha do tempo que pode funcionar como um GPS, facilitando o nosso senso de localização na trajetória da Igreja, a fim de saber o tempo da volta do Senhor. Perceberemos assim que esse dia está próximo. Por isso é importante conhecer os fatos históricos relacionados à Igreja para não ficarmos desapercebidos quanto à volta do Senhor. Contudo, ao olhar a nosso redor, ainda vemos irmãos tão ocupados com os afazeres diários que não conseguem participar das reuniões da Igreja. Devemos então aproveitar a oportunidade para verificar nossa localização na história da Igreja e conduzir esses irmãos a fazer o mesmo. Eles precisam perceber o quanto Deus investiu em cada um de nós e saber que estamos na reta final. Ainda que você seja ocupado, separe um tempo para alertar os irmãos quanto à natureza desse GPS. Como? Visitando-os, apacentando-os e trazendo-os de volta ao viver normal da Igreja. Se não cuidarmos uns dos outros, mais tarde perceberemos que corremos em vão e falta tão pouco tempo. É como se faltasse apenas 1 quilômetro de uma viagem de 10.000 quilômetros, portanto vale a pena pagar o preço. Em virtude disso, vejamos duas advertências dadas pelo Senhor. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. E tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículos do 6 ao 7, parte A. A primeira advertência diz respeito a não abandonar o primeiro amor e a segunda refere-se às obras dos nicolaítas. Não podemos correr o risco de perder o primeiro amor, como aconteceu com a igreja em Éfeso, tampouco perder nossa função no corpo de Cristo. É isso que acontecerá com aqueles que não têm um relacionamento com Cristo e com os irmãos. Portanto, se essa é sua condição, você precisa arrepender-se e voltar-se ao Senhor por meio da palavra. O significado de perder o primeiro amor. Perder o primeiro amor significa perder a realidade da Igreja, desconhecer a vontade do Senhor e ter a visão embaçada em relação ao corpo de Cristo. Os que perderam o primeiro amor não têm um espírito humilde e arrependido, porque não dedicam o amor reverente à palavra profética. Por isso precisamos manter nosso amor por Cristo cheio de frescor, como se estivéssemos em uma eterna lua de mel. Muitos adolescentes e jovens têm experimentado relacionar-se com Deus dessa maneira, e o resultado é que estão fazendo sua vontade. Não podemos deixar esvaziar-se de nós o sentimento que mantém a chama do amor pelo Senhor acesa, e isso pode facilmente acontecer se perdermos o amor reverente à palavra, pois ela é a fonte de suprimento desse amor que deve ser cultivado. No livro de Isaías, vemos que Deus dá ênfase especial à sua palavra. Eis a palavra do Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa é minha vez de edificar? Tal casa será meu local de descanso?
Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que veio a existir? Indaga Yahvé, o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Isaías 66, versículos do 1 ao 2, versão King James atualizada. Deus deseja um lugar de descanso. Hoje esse lugar é a igreja edificada. O segredo para edificar a igreja é manter um espírito humilde e arrependido e dedicar amor reverente à palavra que Deus tem dispensado tão ricamente a nós. Diante disso, podemos entender com mais clareza o valor da primeira bem-aventurança registrada em Mateus 5,3, que diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus não deseja que sua igreja seja uma mera instituição religiosa, onde pessoas fazem orações religiosas. A religião não consegue mudar ninguém. Pelo contrário, só produz pessoas complicadas, cheias de doutrina e conhecimento na cabeça. A igreja é a realidade do reino dos céus e, diferentemente das instituições religiosas, o reino dos céus é composto por pessoas simples e humildes de espírito. Por isso devemos arrepender-nos de viver pela capacidade natural e por nossas experiências humanas e tornar-nos como crianças. Mateus 18:3. Confessando ao Senhor que sem Ele, sem Sua palavra, nada podemos fazer. Esse é o segredo de não perder o primeiro amor, como aconteceu com a igreja em Éfeso.